Oi, gente. Segunda-feira, dia 31 de janeiro. O evangelho é tirado de Marcos 5, versículos de 1 a 20. Mas eu gostaria de fazer uma pequena reflexão sobre a festa de hoje. Hoje a igreja celebra a solenidade, a festa de São João Bosco. Dom Bosco, como era mais conhecido. Eu tenho certeza que todos vocês, todo mundo que é católico, tradicional, conhece a figura de Dom Bosco. Dom Bosco viveu no século XIX, em Turim, na Itália, e foi ser padre e se dedicou à juventude. Ele é o famoso fundador, o criador dos oratórios festivos. Ele entrou em contato com a gente rica da região e mesmo sofrendo pressão, perseguição, contradição, ele conseguiu, assim, pessoas que financiassem a construção, ou pelo menos a utilização de espaços grandes para reunir a juventude, principalmente os moleques, os meninos, que eram praticamente de rua. Vocês vejam, o século XIX passando para o século XX, Revolução Industrial, então a Europa passava por esse momento de transformação, onde as pessoas eram levadas a trabalhar horas a fios, homem, mulher, criança. Então a juventude ficava à deriva, à solta. E eram grandes aprontadores na Europa inteira. Fico imaginando a Inglaterra, que é o berço da Revolução, mas ali na Itália, Turim é uma cidade industrial já há bastante tempo, e então era grande o número de rapazes, de jovens, adolescentes, soltos pela rua, aprontando, quer dizer, se tornando verdadeiros, eu diria assim, malfeitores, né? Verdadeiros vilões da sociedade, e se prejudicando, se matando. Claro que os problemas daquele tempo eram outros, talvez até muito mais fáceis de se lidar do que os de hoje, mas eram problemas. E ele se dedicou, ele convidou alguns padres amigos e fundou os oratórios, e daí nasceu a congregação que ele dedicou a São Francisco de Sales, da onde vem o nome, então, os salesianos. Primeiro só homem, depois ele conseguiu mulheres que aderissem, e foi então a família feminina, e assim homens e mulheres, meninos e meninas eram assistidos por Dom Bosco. Mas o que eu queria meditar com vocês é essa realidade de hoje. Eu, desde jovem, por causa de pertencer ao Shalom, de participar dos encontros, das jornadas, né? Eu sempre gostei, me preocupei com a juventude. E trabalhei o quanto eu pude com os jovens. Agora estou com quase 70 anos. Eu tenho a impressão que eu não estou velho, eu não me sinto velho, mas às vezes eu falo porque a gente é envelhecido muito antecipadamente hoje. Então, do mesmo jeito que a gente amadurece mais cedo, a gente envelhece mais cedo. Então eu tenho assim a impressão, eu diria até complexo, porque eu sempre fui complexado, então não mudou muita coisa, de que a gente não tem mais o que falar para a juventude. E eu sei que eu tenho. Tem Jesus é um jovem, e ele disse: vinde a mim as crianças, os jovens, né? E a gente não consegue. Eu me ressinto muito disso. Parece que agora que a pandemia está passando, a gente vê a igreja não enchendo, pelo menos as minhas comunidades não enchem. Dou parabéns ao padre que consegue encher, e daí aumenta até essa preocupação de que talvez não seja eu que esteja falando aquilo que os jovens precisam ouvir, e eu acabo até ofendendo os mais velhos, porque eu me ressinto da
ausência dos jovens e reclamo e digo, e talvez até os mais velhos fiquem sentindo, porque como quem diz, não, nós estamos aqui, o padre fica indo atrás de juventude. Olha, dá até medo disso aí passar como sinal de pedofilia. Deus me livre, não é nada disso, mas é a preocupação com os jovens que são aqueles que mais precisam e que são a esperança da igreja amanhã. Então, que inveja de São João Bosco, Dom Bosco, que falava e conseguiu renovar a igreja. Então, que Deus suscite em nós, padres, pastores, nós líderes comunitários, nós pais e mães, o espírito renovador de Dom Bosco, para que a gente não negligencie com essa geração e nós possamos realmente preparar homens e mulheres para amanhã continuar a nossa missão. São João Bosco, rogai por nós.